antes de começar a falar sobre o câncer de mama, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a campanha, né, do Outubro Rosa. A gente olha o Outubro Rosa e fala, nossa, é uma campanha de sucesso, quanta coisa vem sendo feita. A gente vê, né, em outubro aí o tempo todo alguém falando alguma coisa sobre isso. Mas é uma campanha que começou na década de 90. Já tem quase 30 anos. Né? Quanto tempo levou para que essa campanha fosse realmente efetiva? Isso me lembra a importância da persistência. Né? Como que nada começa grande. Né? É um trabalho de formiguinha, as coisas vão começando aos poucos e de uma ideia muito nobre. Né? Qual que foi a ideia do Outubro Rosa? Então, inicialmente, eles queriam compartilhar informações, informar a população a respeito da doença, mas não só isso. Consequentemente, era melhorar o acesso ao diagnóstico e reduzir a taxa de mortalidade da doença. Porque o câncer de mama é uma doença muito comum. E há 30 anos, a oncologia ainda não tinha evoluído da maneira como ela é hoje. Tá? Então, realmente, antigamente era difícil ter o acesso ao diagnóstico. Quando a gente descobria a doença já era muito avançada e nós não conhecíamos, nós nem tínhamos tratamentos muito eficazes. Isso é muito diferente do que acontece hoje. Por isso que eu falo que quando alguém recebe um diagnóstico de câncer de mama, ela ainda vive lá no passado, lá na década de 90, apesar de toda a informação que a gente tem hoje. Quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, ela fala para mim, doutora, parece que eu recebi um atestado de óbito. Isso é quase unânime. São poucas as pacientes que não se sentem assim. Mas apesar disso, não é um atestado de óbito. Vocês vão ver isso ao longo da aula, tá? Para a gente conhecer o câncer de mama, a gente precisa saber como é que ele se forma, como que ele acontece, quais são os fatores de risco, é isso que eu vou explicar para vocês. Então, o que é o câncer? Câncer é uma célula que em algum momento ela sofre uma alteração, uma mutação, ela perde o controle, a regulação dela mesma e ela começa a se multiplicar desordenadamente. Então, aqui a gente tem uma célula, ela se multiplica, começa a invadir tecidos ao redor. Algumas dessas células podem se desprender e cair na corrente sanguínea e evoluir para metástase e parar em outros órgãos. Então, geralmente ela começa na mama, no caso do câncer de mama, né? Vai começar na mama, pode ir para a axila, fossa supraclavicular, essa região, e depois para outros órgãos, pulmão, fígado, cérebro, enfim, qualquer parte do corpo. Então, vocês podem ver que não é uma doença que vai acontecer do dia para a noite. Ela vai levar um tempo para evoluir, né? E qual que é a nossa chance? Falo que há uns 2 anos, quando eu apresentava essa aula, era 1 em cada 10 mulheres. Esse ano eu tive que mudar a foto. E é 1 em cada 8. Então, é uma chance alta. É uma doença extremamente comum, uma incidência alta. E existem projeções de que isso pode chegar até 2 em cada 5 em 2050. Então, provavelmente é uma doença que a gente vai ter que conviver. Tem uma chance grande, né, de acontecer ou com a gente ou com alguém ao nosso redor, muito próximo a nós. E aí, quais são os fatores de risco, os principais fatores de risco? Qual que é a população mais comprometida? O primeiro fator é a idade, tá, gente? Então, 75% dos casos vão acontecer depois dos 50 anos. Por quê? Porque as nossas células vão envelhecendo, né? Eu falo que é igual o carro, a gente compra um carro novo, quando a gente compra um carro novo ele não dá problema. À medida que ele vai ficando velho, ele vai exigindo mais manutenção, mais cuidado e ainda assim ele pode estragar. E aqui é a mesma coisa, né? Nossas células vão envelhecendo e em algum momento uma delas pode falhar e desenvolver.
Então, é depois dos 50, 75%, mas a gente precisa lembrar que acontece antes. Tá? Então, assim, bom, a chance maior, a minha população de risco é essa, mas nada impede que aconteça em outras idades ou até precocemente. Eu falei que antigamente era muito raro ver uma paciente com 30 anos e um diagnóstico de câncer de mama, quando eu estava na residência. Então, quando aparecia uma paciente assim, todo mundo corria para ver, falava, nossa, nova, vamos ver. Hoje eu tenho 2, 3, às vezes 4 por semana no consultório. Tá? Então, não é vou esperar fazer 50 anos, não, a gente tem que sempre ficar de olho. 90% vão ser aí nessa faixa dos 40 aos 60 anos. Minha paciente mais nova com câncer de mama tinha 18 anos. Outros fatores de risco é a história familiar, né? Tem um componente genético importante e a gente precisa lembrar disso. Principalmente parentes de primeiro grau, o número de parentes também conta. Quanto mais parentes próximos, maior é o risco. E se esse familiar tiver um câncer de mama antes dos 50 anos, por quê? Porque ele está fora da faixa etária. Então, tudo indica que, tem algum risco aumentado aí, tá? Então, parentes de primeiro grau, principalmente se menos de 50 anos, quando tem história de câncer de mama nas duas mamas, porque é uma apresentação atípica, geralmente dá em uma mama só, mas pode acontecer de ter nas duas. Em homem, e é interessante isso, eu dei uma entrevista há algumas semanas sobre câncer de mama em homens e muita gente não sabe que o câncer de mama pode acometer os homens. É lógico que é um risco muito menor, tá? De cada 100 homens com câncer, um vai ser de mama. Ou menos, tá? Então a incidência é menos de 1%. Mas acontece. E o problema do câncer de mama em homens é que ele é diagnosticado numa fase mais tardia, porque eles não lembram, eles não pensam, eles não imaginam que isso pode ser um câncer de mama e vão esperando. Apareceu um nódulozinho, mas não é nada, será que isso vai sumir? Vai deixando, vai deixando. Quando vê aquilo já está mais avançado, né? E aí eles acabam tendo uma mortalidade mais alta, enfim. Então, a gente precisa lembrar disso. É engraçado porque tem essa questão, né, do gênero, a gente entra e outubro é rosa e novembro é azul. Novembro é azul para o câncer de próstata e realmente só homens têm próstata. Mas mama não. Só que mama ficou outubro rosa e aí gera essa ideia de que é uma doença exclusivamente da mulher, né? E acho que isso não acontece nas gerações mais novas. A minha menina, enquanto eu fazia essa aula, eu tenho uma filha de 8 anos. Ela virou para mim, mamãe, o que você está fazendo? Filha, estou fazendo uma aula do Outubro Rosa. Outubro Rosa? O que é Outubro Rosa? Falei, é uma campanha contra o câncer de mama. Por que ele é rosa? Aí eu, é rosa porque mulher... Aí eu falei, ai meu Deus, né? Não vou poder falar isso, como é que eu explico? Aí eu falei, olha, houve uma época em que rosa era cor de menina. Aí ela, mas vamos mudar então isso, porque eu gosto de preto. Eu falei, então tá, né? Criança tem ideia. Outubro preto, achei que ia pra mim macabro, mas enfim. Deixei ela lá com esse pensamento dela. Mas olha como que o rosa às vezes tem um impacto negativo por essa questão dos homens. Mas a gente não vai mudar, ele vai continuar rosa. Mas lembrar disso, né? Às vezes a gente tem que falar. Tem pai, tem avô, a gente tem familiares e as pessoas não sabem. Não sabem. Fizeram uma pesquisa na rua, no IPTV, e eles não sabiam. Nem cogitavam. Falavam, não, mas mama não é de mulher, igual próstata é de homem? E aí a gente vê a importância da informação. Bom, outros fatores de risco. Uso de anticoncepcional por períodos prolongados, principalmente acima de 10 anos. Terapia de reposição hormonal, então quando as mulheres entram na menopausa, começa a repor o hormônio. Existem as indicações, às vezes isso é necessário, mas evitar o uso prolongado. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais... É uma doença que tem uma associação muito forte com essa questão hormonal.
Então, quanto mais expostas nós estivermos a esses ciclos, maior vai ser o nosso risco, tá? E aí entram fatores como primeira menstruação antes dos 11 anos, a última menstruação depois dos 54 anos. Por quê? Porque quanto antes a gente começa, mais ciclos nós vamos ter. Quanto mais tarde a gente parar de menstruar, mais ciclos nós tivemos. E olha isso, pode duplicar ou triplicar o risco. E aí a gente entra em outra questão que antigamente nós tínhamos um fator protetor. 10, 13 filhos, engravidava, amamentava, ficava sem menstruar, não tinha ciclo. Então imagina, quem tinha 10 filhos ficava aí 9 meses de gravidez, se fosse seja amamentação, 15 meses, 10 filhos, né? 150 meses de proteção, a gente não tem mais isso, né? Ó, a primeira gravidez depois dos 40 geralmente é uma só. E olhe lá, quando a gente não opta por não ter. E aí? Triplica o risco. Ah, então você está falando que é para eu ter um monte de filho? Não, gente. Não precisamos. Mas a gente precisa... Essa é a minha escolha. Então, é isso. Eu tive uma filha só. Eu falo, eu sei qual é o meu risco. Entendeu? Então, eu vou ter que balancear de alguma outra forma, já que eu tenho estes riscos. História de doença de biópsia prévia. Então, a pessoa vai lá, faz uma mamografia, tem uma alteraçãozinha na mama, fez uma biópsia, não veio câncer, mas veio uma hiperplasia atípica, uma alteraçãozinha. Ou seja, aquela célula já não é normal. Isso pode até aumentar em 5 vezes o risco. Essa paciente merece uma atenção diferenciada. E aí eu brinco que, poxa, a pessoa está na plateia e fala assim, nossa, eu tenho 55 anos, estou no fator de risco, minha primeira foi aos 10, eu ainda não parei de menstruar, eu não tenho filho, começa a palpar a mama porque tem certeza que tem um nódulo ali, né? Fala, nossa, agora sai daqui para um mastologista pedindo uma biópsia. Não é assim que funciona. Esses fatores são imutáveis? São. Eles aumentam o risco? Aumentam. Mas eles são responsáveis por 20%. Tá? Ou seja, 80% a gente vai ter controle. Nessas situações, quando você tem fatores que você não tem controle, o que a gente vai fazer? Vai vigiar mais. Vai procurar o especialista, vai encurtar o tempo e vai vigiar com mais cuidado, tá? E aí a gente passa para fatores de risco modificáveis. Aquilo que a gente consegue mudar, né? Obesidade é um fator de risco, por quê? Porque as células adiposas, elas produzem, aumentam a quantidade de hormônio, então envolve um risco. Dieta rica em gorduras também, porque geram alterações inflamatórias. Sedentarismo, tabagismo, cigarro, 7.000 substâncias nocivas, né? O etilismo, e eu lembro aqui que a OMS não tem um nível seguro, então ela diz que não existe um nível seguro para consumo de bebida alcoólica, a gente não fala sobre isso, a gente acha que tudo bem, né, uma tacinha, isso e aquilo, mas pela OMS não tem. Então a Organização Mundial de Saúde até considera normal que as mulheres tomem 1 dose por dia, né, e os homens 2, porque eles têm uma tolerância maior do que nós. Mas, mesmo assim, eles não garantem que isso é seguro, tá? E aí eu brinco que sempre tem alguém na plateia que fala assim, então tá, 7 eu tenho direito a 2, então eu vou tomar 14 no sábado. Não pode, tá? É pior ainda. Então, assim, o dano é maior ainda, por quê? Porque aí você tem um efeito tóxico que se ingeriu em excesso, né? Então, realmente, é um dos hábitos que a gente tem que repensar. E o uso prolongado de anticoncepcionais, isso tem que ser discutido com o ginecologista, começou a usar há muito tempo, olha, não tem uma alternativa, né? Tem que se programar, pensar numa outra maneira, existem N possibilidades, né, de anticoncepção, DIU, enfim. E eu gosto desse slide, porque eu falo que quando a gente realmente põe isso na prática, muda os hábitos, uma alimentação saudável, pratica atividade física, não fuma, não bebe, mantém o peso, né, controlado,
e até amamenta. Quando isso está presente na nossa vida, a chance de ter um câncer reduz em 40%. E aí eu falo que se tivesse uma fila, que fizesse assim, câncer de mama. Câncer de mama menos 40% de chance, a gente ia pegar. Né? Falo que se tivesse uma promoção, é praticamente uma Black Friday do câncer de mama. Né? Se a gente dá até briga, não, deixa eu ficar nessa fila aqui. Mas será que a gente está mesmo? Às vezes não, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho. E aí, depois os fatores de risco. Bom, a gente estava falando de prevenção até então. Né? O pessoal fala assim, como é que previne? Tem prevenção? Não sei se é bem uma prevenção, né? Porque às vezes a prevenção dá uma ideia de que se você fizer aquilo, você não vai ter. Não, você ainda vai ter um risco. O risco sempre vai existir. Na medicina é isso, nada é 100%. Eu falo que nada é 100% nem na medicina nem na vida. Né? E a gente tem que lembrar disso. Você vai reduzir o seu risco, mas ainda assim pode ser que aconteça. E se acontecer? Se acontecer, você precisa saber o que fazer, né? Como identificar. Para isso a gente tem que conhecer a doença e fazer o diagnóstico precoce, para poder tratar o quanto antes. Quando é feito o diagnóstico do câncer de mama, o paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente tem que fazer chama estadiamento. O estadiamento é definir onde a doença se encontra. Se a doença está só na mama, se a doença foi para a axila, se a doença está em outros órgãos, porque isso muda o tratamento. Concorda? Se a doença está só na mama, minha preocupação maior vai ser a mama. Se a doença já está em outros órgãos, minha preocupação maior vai ser sistêmica. Enfim. Mas o que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa aula, fora os 40% de desconto, é essa questão. Quando a gente descobre e a doença está só na mama, a chance de cura gira em torno de 90%. Alguns estudos falam 95%. Quando a doença já espalhou, isso cai para 15%, quando é uma doença avançada. 15% em 5 anos. Tá? Então, em 5 anos de cada 100 mulheres, 15 estarão vivas e 85 terão falecido pela doença. Esse é o grande ponto. Eu falo que tinha que ter nomenclaturas diferentes. Uma tinha que receber um nome e a outra, porque são diferentes. São situações extremas, né? Uma está no extremo e a outra está no outro. Então, o diagnóstico precoce muda tudo. E isso aqui eu acho extremamente importante. A maior parte é descoberta pelas próprias mulheres. Mais da metade dos casos. É importante o rastreio, porque a gente pensa muito em fazer exame, né? Hoje eu vejo isso, às vezes uma demanda dos pacientes que querem muito fazer exame, mas a gente esquece do exame clínico, tá? Então, como que a gente vai detectar? Para fazer um exame clínico, a gente tem que saber até o que a gente está procurando, né? Eu vou explicar como que é feito o autoexame e depois os sinais e sintomas. Então, o exame clínico, o autoexame. Depois a gente tem exames de imagem, mamografia, ultrassom, ressonância, de acordo com a indicação. E por último, a biópsia. Mas não pode dar o diagnóstico só por autoexame ou exame de imagem? Não, não se dá o diagnóstico. O diagnóstico é por biópsia, tá? Então tem que tirar um pedacinho daquele tecido, vai mandar para o patologista, que é um médico que vai visualizar aquilo no microscópio, vai ver a célula e ele vai te falar, essa célula é maligna. Essa célula tem características de malignidade que precisa ser tratada. Enquanto não tem a biópsia, a gente não consegue tratar. Por que eu gosto de lembrar disso? Porque olha o caminho que a gente tem que percorrer. Vamos supor, achei um nódulo. Vai marcar uma consulta com o mastologista. Vai passar em consulta. Ele vai te pedir um exame. Você vai ter que fazer o exame. Volta com o mastologista. Ele vê o resultado. Aí ele indica a biópsia. Faz a biópsia, vai para o patologista, volta. Vocês têm ideia? Como que isso é angustiante? Demora. O paciente vem e fala, meu Deus, mas e aí?
E aí, de repente, tem um diagnóstico. Teve o diagnóstico, vai começar o tratamento. E aí o tratamento vem cirurgia, rádio, químio, e aí cada caso vai ter uma indicação. Bom, o autoexame. Como que o autoexame precisa ser feito e a partir de quando? Ele deve começar na adolescência. Quem conhece alguma adolescente que faz autoexame? Quem foi uma adolescente que fazia autoexame? Eu não fui. Aí, uma. Em quantas? 10. E olha que a gente tem instrução, né? Mas a gente não aprende. Eu fui aprender na faculdade de medicina, né? Então, isso a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar filhas, primas, tias, avós, mães. A gente tem que ensinar, a gente tem que falar sobre isso. A gente fala sobre tanta coisa que não serve para nada, né? E a gente não fala sobre isso. Ah, tem homem. Ah, mas não serve para mim. Serve porque você tem mãe, serve porque você tem esposa, serve porque você tem namorada, serve porque você tem vó. Você tem mulher na sua vida, não tem? Não adianta nada. Às vezes a gente adquire o conhecimento, põe ele no bolso e só. Então, o autoexame, como que ele é feito? Ele começa com a inspeção. Então, começa olhando. Tem que parar de frente para o espelho, olhar a mama e observar. A gente tem que se conhecer. Tem que saber que tamanho que é a minha mama, como é que ela é, uma é diferente da outra, não é, o bico do peito, tem que olhar tudo. Vai olhar parado e vai olhar em movimento. Vai pôr as mãos para cima e vai pôr as mãos na cintura. Por que é importante movimentar? No que a gente movimenta pode aparecer alguma distorção na mama, tá? Que não é visível quando está parado. E depois, quando fazer, né? Então, começa na adolescência. Quem não menstrua, porque às vezes faz uso de anticoncepcional, daqueles que ficam sem menstruar, né? Ou DIU, Mirena, enfim. Que o Mirena também pode ficar sem menstruar. Escolhe uma data e faz sempre, todo mês, na mesma data, tá? Para quem não menstrua. E para quem menstrua, só escolher sempre uma data depois da menstruação, né? Menstruou, faz depois. Inspecionou, movimentou, palpou. Terceira etapa, tá? E daí na palpação, pode ser feita deitado com o braço atrás da cabeça ou no banho, aí fica a escolha, né? Onde achar que é mais fácil. A palpação existem várias técnicas, circular, radial, de dentro para fora, de cima para baixo. E lembrar de palpar sempre o mamilo e fazer a expressão do mamilo, para ver se não sai nada, tá? Pode escolher o movimento que quiser, mas tem que palpar. Tem a digitação também, faz através de digitação, tá? E aí cada um escolhe o seu. Lembrar da axila. Por quê? Porque às vezes o nódulo na mama é pequeno, mas pode já ter alguma coisa na axila. Então não é raro paciente que descobre, fala, parece que eu senti alguma coisa na axila e aí vem com essa queixa. Tá? Quais são, o que a gente vai procurar? É isso, examinou, mas não sabe o que está procurando. E aí? Nódulo, então um endurecimento, né? Um carocinho mesmo, parece um carocinho. O aspecto da pele. A pele pode ter um aspecto em casca de laranja, é bem parecido mesmo. Ou ela pode ficar avermelhada em algum ponto. Ou alterar, fica uma pele mais grossa. Retração do mamilo. Tem gente que já tem um mamilo retraído, não é problema. Agora, se tinha um mamilo que não era retraído e ele ficou, isso é um sinal de atenção. Tá? E a eliminação de secreção pelo mamilo. Pode ser uma secreção clara, rosada, sanguinolenta, com sangue, enfim. É isso que a gente vai procurar. Bom, isso, autoexame, o que a gente estava procurando. Não sinto nada, não tenho nada, mas vou começar a fazer o rastreio, o screening. O screening é para quem? O rastreio é para quem? Para quem não sente nada, mas a gente precisa fazer o exame. Por que motivo? Às vezes tem uma mama densa, uma mama maior,
O nódulo pode aparecer numa região que não é palpável, porque a gente palpa a superfície, mas a gente não consegue palpar a parte central, né? Então, até isso aparecer, às vezes não é um nódulo, às vezes são calcificações, né? E então, os exames são para isso, para detectar aquilo que a gente não detecta no exame clínico, né? Primeiro exame é a mamografia, ela é feita dessa maneira, né? É como se fosse um raio-x. E é um exame que vai estar indicado principalmente para quem tem mamas menos densas. Com a idade, a gente vai substituindo o tecido mamário por tecido adiposo. Então, fica mais fácil de visualizar com a mamografia. Então, em pacientes acima de 50 anos, a mamografia é sempre melhor, geralmente. Existem mulheres que têm mama densa a vida inteira, mas rotineiramente é assim. E para quem é mais jovem, o ultrassom, porque a mamografia em mama densa vai ter mais dificuldade de definir um nódulo. Essas são as recomendações, existe uma divergência. Então, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Mastologia e a FEBRASGO, que é de ginecologia e obstetrícia, recomendam que ela seja feita uma vez por ano, dos 40 aos 74 anos. E acima dos 75, que continue a ser feita, se a expectativa de vida for maior do que 7 anos. Tá? Por que não fazer antes? Por que não fazer acima dos 75 para todo mundo? Porque às vezes a expectativa de vida é tão curta que vai falecer de outra coisa que não da doença. Tá? Mas essas são as recomendações. Essa divergência pelo Ministério, eles dizem que a mamografia você pode gerar muito exame desnecessário, e muito exame invasivo desnecessário, mas no exterior, aqui, a grande maioria recomenda que seja feita anualmente. Existe uma questão de custo envolvida também, né? E aí isso é assunto para outra aula. Lembrar, eu gosto de lembrar isso, então 20% dos casos vão ser dos 40 aos 49 anos. Então eu realmente acredito que a gente tem que seguir a mastologia, não o Ministério. O Ministério tem um viés. Situações especiais, a gente precisa lembrar disso, é como eu comentei lá no começo, quem tem história familiar não tem um risco maior, existem situações em que você tem riscos imutáveis. Mulheres que têm uma mutação do BRCA, o BRCA é o gene que está envolvido no risco do câncer de mama, né? Então a gente tem BRCA1, BRCA2 e Angelina Jolie é uma famosa que tinha mutação, né? E ela fez a mastectomia bilateral e tirou os ovários, enfim, porque o risco dela era muito alto de vir a desenvolver um outro tumor, então aquilo foi profilático. Mas por quê? Porque tinha mutação, tá? Não é indicado para todo mundo. Quem tem familiares com a mutação, por quê? Porque a mutação é transmitida, então se sua mãe tem uma mutação, né, existe uma chance de que você tenha. Quem já fez radioterapia prévia no tórax também, esses riscos, por serem maiores do que 20%, são situações que merecem uma atenção maior ainda do que essa, tá? Por isso que ficam em situações especiais. Esse é o ultrassom, né? A ultrassonografia é assim, vai passar o probe ali na mama. É um exame que é indolor, bem tranquilo, é rápido de ser feito. Para quem é mais jovem, é o exame mais indicado. E ressonância magnética, geralmente está indicada quando a gente tem alguma dúvida da mamografia, do ultrassom, algo que precisa ser esclarecido, e aí é indicada a ressonância. Ela não é exame de rastreio, tá? E aí, minha aula terminava aqui. Falo que minha aula sempre terminou aqui. E aí eu voltava um ano depois. E aí, gente, como é que foi? Quem fez? Quem tá com os exames em dia hoje? Ai, ó, tá bom. E aí eu voltava depois de um ano, ninguém tinha feito nada. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está falhando, né? E aí eu li um artigo da Universidade de Harvard, eles fizeram uma pesquisa, foram 2 na verdade. Então eles pegaram um grupo em que eles só palestraram a respeito da importância do Papa Nicolau, da mamografia,
No segundo grupo, eles palestraram a respeito disso, mas ao final da palestra falaram, olha, é o seguinte, vocês vão anotar agora, vão escolher uma data, vão anotar, vão pôr na agenda, uma maneira das pessoas terem um compromisso e uma data clara, né, para fazer os exames. E eles reavaliaram isso depois de um ano. E depois de um ano, o que é que eles viram? Que 55% a 60% do grupo 1 tinha feito os exames. No grupo que tinha se comprometido, que tinha planejado a data, eles chegaram a 92%. Então foi uma diferença muito grande, né? Eles falam que aumenta quando você se planeja, você tem uma chance 3 vezes maior de conseguir executar. Então eu convido vocês a terem sempre uma data e anotarem, escolherem um dia, porque isso faz diferença. Tem que sentar, aproveita o momento, agora, e é na hora, porque se a gente deixa para depois, passa. Vão aparecer várias outras coisas na nossa vida e isso vai ficar. Então tem que ser na hora. Eu falo que depois de um ano era assim, que a turma se sentia, uma levantava a mão mais ou menos, você não sabia se tinha feito, se não tinha feito, o resto estava escondendo, né? Ninguém olhava para mim nessa hora. Então o Outubro Rosa, ele informa, ele esclarece, ele chama atenção, mas ele não faz a mamografia. Né? A gente tem que lembrar disso, ele não te leva no mastologista. Ah, mas isso, bom, eu tenho meus exames em dia, mas é bom a gente olhar para quem está ao nosso redor. Porque às vezes a gente tem um compromisso, a gente tem a responsabilidade, mas e as pessoas que são importantes para a gente? Às vezes elas não têm isso. Porque isso são características pessoais, na maioria das vezes, né? Então tem gente que já é naturalmente assim, quem não é? Às vezes a gente tem que até olhar e tentar movimentar a nossa rede, né, familiar aí. Então a primeira dica foram os 40%, eu falo que a segunda dica da aula é essa. Planeje-se e execute. Vale para mamografia e vale para a vida. Porque quantas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e deixa para depois, e deixa para depois, e quando vê passou, né? E agora a gente entra na reta final da aula. Essa é uma parte, minha parte preferida. É um recado das minhas pacientes. Eu pedi que elas gravassem um vídeo falando para vocês como é que foi. Porque a gente tem uma ideia muito errada, né? Todo mundo acha, nossa, e aí? Bom, fiz tudo, estava tudo certinho, mas de repente eu adoeci. Porque é assim, né? Ninguém quis, ninguém planejou ter um câncer, ninguém procurou. Ele acontece, né? A gente não sabe quem vai ter e quem não vai ter. A gente ainda não prevê isso. E quando ele acontece, é o que eu disse para vocês, a pessoa perde o chão mesmo. Né? E a gente sempre olha e fala, nossa, como que elas conseguem? Como é que lida com isso? Então eu pedi que elas gravassem, são 2 vídeos e depois eu vou contar uma história para vocês. Essa é a primeira paciente, essa é a Viviane. Olá, meu nome é Viviane, eu sou paciente oncológica da Oncominas, sou paciente da doutora Priscila e estou aqui para falar um pouquinho da minha história. Eu tive câncer de mama há 4 anos atrás, estava amamentando meu segundo filho quando eu descobri e até então, quando eu notei o nódulo, os médicos todos acharam que era um nódulozinho de acúmulo de leite, mas infelizmente não era. E a gente sempre acha que as coisas ruins nunca acontecem com a gente, sempre com outras pessoas, mas nunca com a gente. E bateu na minha porta, no momento que a gente acha que é uma situação sem solução, uma situação que a gente só pensa em morte, ao mesmo tempo vem a grandiosidade de você saber que existe vida sim após um câncer,
existe sede de vida, existe você valorizar realmente o que importa, as coisas mudam de sentido, você valoriza o hoje, o agora, vive um dia de cada vez, aprende a dar valor aos mínimos detalhes, ao que realmente importa, a família. E então eu digo que já tem 4 anos, eu tive um câncer triplo negativo, um câncer mais difícil perante a medicina, mas com fé em Deus, com força de vontade, com a ajuda dos médicos, tudo vale a pena. Até as coisas difíceis que a gente passa serve para a gente crescer e para a gente se ressignificar como ser humano, como esposa, como mãe, em todos os sentidos da vida. Então eu não gostaria de passar por isso novamente, mas eu digo para você que está enfrentando ou que de repente até vai enfrentar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, que tenha fé em Deus, que esteja firme, porque nem todo bem é bem, nem todo mal é mal. E tem males na vida da gente que vem para a gente crescer e se tornar um ser humano melhor, um ser humano que acredita na vida, um ser humano que reconhece os valores, um ser humano que enxerga a vida de uma maneira muito diferente. Eu tenho uma paciente que é da época de residência. Naquela época era mais difícil. Ela já tinha uma doença metastática e ela fazia acompanhamento. E fazia 10 anos que ela tinha tido diagnóstico. Ou seja, ela já tinha extrapolado todas as expectativas. Né? A chance dela era de 15% em 5 anos, imagina em 10. E ela estava viva. E eu lembro dela voltar no meu consultório e ela não vivia. Ela ficava assim, mas e agora? Será que vai crescer? Mas e se crescer? O que vai acontecer? Mas será que eu vou morrer? E ela sofria. E ela sofria, era sempre, a consulta era sofrida, era tudo sofrido. E eu falava para ela, mas o que você está fazendo da sua vida? Não, mas eu fico pensando na doença, mas eu fico pensando quanto que eu tenho que fazer o exame, mas eu tive... E já tinha 10 anos. 10 anos passam assim. E eu falo que tem que tomar cuidado com isso, porque a doença ela tem que ser um capítulo. Né? Vocês que mexem com livro, a doença tem que ser um capítulo da vida. Né? E às vezes ela se torna o livro todo. E a Viviane tinha essa ansiedade no começo e a gente foi conversando, ela tinha muito... Porque é isso, ela jogou no Google e o Google falou que triplo negativo era o pior câncer que tinha. E assim, ela chegou arrasada. Eu falo, as informações estão aí, né? É importante a gente se informar, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é 100%. E ela está aí há 4 anos, está bem, está vivendo, deixa esse recado lindo para a gente, né? E vem aprendendo cada dia a ter uma vida mais plena, né? Histórias Marcadas é um projeto de algumas pacientes oncológicas que elas fazem ensaios fotográficos de graça para as pacientes que estão em tratamento e aí elas postam, né, nas redes sociais, geralmente a foto e um pouquinho da história delas. Essa é a Edneia, é a idealizadora do projeto, foi ela que começou. E eu separei algumas, cada uma com o seu recado. Então a Edneia fala que durante o tratamento dela, ao longo de meses e meses de quimioterapia, cirurgias, ela fala que o que dava força para ela era lembrar disso. Que os nossos problemas são do tamanho que damos a eles. E aí, às vezes a gente tem que lembrar disso, né? Quando a gente acorda de manhã reclamando, sabe? Aquele dia que, tá difícil, será mesmo? Ou será que a gente não está fazendo ele mais difícil? Na maioria das vezes é a gente, sabia? E eu tomo um tapa na cara desse todo dia. 25% do que eu atendo é mama, câncer de mama. E é isso. E elas vêm e me mostram isso.
Aí eu falo, vai, reclama, você vê. Essa é a Gisele. A Gisele fez 8 cirurgias para reconstruir a mama. E ela fala que quem mais deu força para ela, no final das contas, foi um perito que falou essa frase e ela carregou essa frase ao longo do tratamento. Ele falou para ela, enquanto não soasse o último apito, não era para ela desistir. Eu acho engraçado, porque o perito você passa uma vez, vai lá, ele te afasta, enfim. Você nunca mais vê ele. E eu falo, esse perito não sabe a diferença que ele fez na vida dela. Com uma frase, né, num momento de fragilidade. E às vezes, eu falo, será que a gente não podia ser essa pessoa na vida de alguém? Não só durante a doença. Será que no dia a dia, quando a gente vê alguém que não está bem, será que a gente não podia ser esse perito? Às vezes o que falta é um pouquinho de empatia, um pouquinho de compaixão. Se a gente tivesse doses homeopáticas de compaixão ao longo do dia, eu acho que todo mundo ia estar melhor. Essa é a Milene. A Milene era viúva, tinha 2 filhos e descobriu câncer de mama. E ela fala que ela ficou em choque, viu o mundo desabar e começou a questionar Deus. Como Deus pode ter feito isso comigo? Sou viúva e tenho 2 filhos menores para cuidar. Às vezes é assim, né? Sabe quando você fala, poxa, parece que eu estava me levantando e mais uma. Mas ela fala, Deus não é pequeno, Ele é grandioso. Ela recuperou as forças, começou a lutar, retirou as mamas, enfim. Mas ela fala, passei por todo o processo apoiado por minha família e amigos, que foram aparecendo e acalentando. Essa é a Vanessa. A Vanessa, ela tirou a mama, né? Não tinha um mamilo, ela fez essa tatuagem, fez uma tatuagem linda. E o ensaio dela foi com o marido. E ela fala que ele foi o ponto de apoio para ela durante o tratamento. Quando parecia que eu não iria suportar, lá estava ele a me confortar, às vezes sem dizer uma só palavra. Eu gosto dessa frase porque eu falo, às vezes é isso que a gente precisa. Quando está difícil, às vezes a única coisa que a gente precisa é de uma presença de alguém. Sabe, você não quer alguém falando, ai, levanta, melhora, vamos lá. Você fala, não. Às vezes não é isso que a gente... Às vezes você precisa de colo, só. É saber que você não está sozinho, sabe? É saber que tem alguém ali. Às vezes é disso que a gente precisa. E essa é a Dani. A Dani foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Ela fala que a descoberta do câncer foi um baque muito forte, porque a irmã tinha acabado de terminar um tratamento oncológico. A vida às vezes é cruel com a gente, né? Imagina, a sua irmã sai, daí você entra, você fala, não é possível, você não vai ter fim? Vai. Mas a gente nem precisa esperar o fim, a Dani não esperou o fim. Ela falou, eu achei que não seria forte o suficiente para passar por todo o processo, mas acabei vendo no decorrer de tudo que tinha força sim. Percebi que eu teria alguns caminhos para seguir. Ficar chorando e questionando por quê, ou sorrir e lutar. Eu decidi sorrir e lutar e posso garantir que foi bem mais fácil do que imaginei. Sorrir é sempre o melhor remédio. Ela fez um vídeo. Eu não editei o vídeo, tá do jeitinho que ela fez, porque eu falo que a nossa vida não é editável, a doença não dá pra gente pôr filtro, né? Então eu deixei do jeitinho dela, que eu acho que assim a gente... Oi, meu nome é Daniela, fui diagnosticada com câncer de mama aos 37 anos. Eu descobri o câncer de um jeito inusitado, completamente diferente da maioria das mulheres que faz o autoexame. Eu cheguei em casa depois do serviço e dei uma batidinha no seio e senti um carocinho. Então eu resolvi procurar uma ajuda médica, aonde realmente foi constatado o câncer de mama.
e eu comecei a fazer o tratamento, aonde comecei a fazer a quimioterapia. Eu tinha esperança, para falar a verdade, quando eu comecei a fazer a quimio, que meu cabelo não caísse, porque eu era apaixonada no meu cabelo. Quando começou a cair na primeira quimio, eu achei assim que eu não daria conta, eu achei assim que eu fosse chorar muito, que o meu mundo fosse desabar, porque eu amava meu cabelo. Mas eu acabei descobrindo que não, que eu aceitei a queda do meu cabelo mais do que eu imaginava, que eu me senti bonita. A careca não me fez menos mulher por causa disso. Eu amava, exibia minha careca o máximo que eu pude, tirava foto e era feliz do mesmo jeito. E durante o tratamento, eu aproveitei o máximo que eu pude. E com isso, depois eu fiz também a cirurgia da mastectomia. Uma coisa que eu queria frisar com vocês antes é que quando eu descobri também sobre o tumor, eu chorei como todo mundo, que eu não falei no começo. Mas a única coisa que me fez parar de chorar foi pensar assim, que o único que podia mudar a minha vida, a situação, era Deus. E que se Ele não mudou, quem seria eu para poder mudar? Porque alguma coisa eu aprenderia com isso. E realmente eu aprendi muita coisa com isso, como eu tenho aprendido mesmo. E depois, agora no ano de 2019 também, eu fiz a mastectomia, né, que foi a retirada da mama direita, que eu também achei que eu não fosse aceitar muito bem. E acabei descobrindo que eu ia aceitar melhor do que eu estava imaginando. Hoje eu não ponho prótese para sair, eu saio muito bem sem ela, eu me sinto linda, maravilhosa. As pessoas às vezes de fora incomodam mais do que eu que estou sem ela. E eu acho assim que a mulher, ela não é menos mulher por não ter o outro seio. A gente não é bonita por causa que a gente não tem a mama. A gente não é bonita porque não é só de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu me sinto linda, eu tenho superado a cada dia mais. O câncer realmente mudou minha vida, não para pior, mas para melhor. Eu tenho me superado a cada dia mais, eu tenho aprendido a cada dia mais e eu sei que eu vou aprender mais. Eu falo assim, que se eu passar pelo câncer para não poder ajudar outras pessoas, não adianta nada eu ter tido câncer. Eu quero sim poder fazer diferença na vida de outras mulheres. Então o câncer, ele veio para me ajudar a mudar, ou me mudar e ajudar a mudar a vida de outras mulheres. Acho engraçado quando ela fala isso, né? Hoje eu me acho linda do jeito que eu sou e espero que todas as mulheres possam um dia se sentir assim. Tá ela aí na foto, ó, sem uma mama, exibe lá e sorrindo, que eu acho que é o que ela mais faz. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você consegue tratar, né, de doença o dia inteiro, ficar vendo gente com câncer o dia inteiro? Isso não é triste demais? Eu falo, não porque eu vejo isso. Não porque eu tenho Danielas e Vivianes e Giseles e Vanessas na minha vida. Porque eu vejo elas mudando. É engraçado porque todo mundo sofre, gente. Para perder o cabelo, vocês não têm ideia. É sofrido imaginar que vai perder o cabelo. Todo mundo chora na consulta. Quando a gente fala, vai perder o cabelo, todo mundo chora. Às vezes chora mais pela perda do cabelo do que pela perda da mama. É difícil, né? Mas elas passam por isso. E estão aí. Às vezes sorrindo mais do que a gente, que não passou por nada disso. E aí a gente vai aprendendo, cada dia. Eu falo que se eu me tornei um ser humano melhor ao longo dos meus últimos 17 anos de medicina, foi graças aos meus pacientes. Foi graças a cada pessoa que passou na minha vida e que foi me mostrando isso. Sabe? Que não tem padrão, que não tem... A gente não tem que se prender a nada. Eles vão... É engraçado porque ao longo da doença, ao longo do caminho, eles vão se desprendendo e vão deixando. Tudo aquilo que a gente acha que é importante, eles vão deixando para trás e vão mostrando pra gente que não é. E resgatam o que realmente importa. O meu recado é esse. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Por que eu ponho isso? Eu acho que isso vale
para os cuidados com a saúde, porque tem gente que às vezes fala, mas agora já... Não, nunca é tarde para a gente mudar alguma coisa. Mas não só para a saúde, mas para a vida. Né? Quantas coisas às vezes a gente precisa mudar? Quantos sonhos a gente vai deixando ao longo do caminho? Quantas vezes a gente se perde? Quantas vezes a gente pega o caminho errado? E aí acha que não dá para voltar, acha que não tem como voltar? Acha que não dá para mudar a direção? Elas me mostram que dá. Né? Eu falo que a parte triste do meu consultório é quando eu atendo um paciente que me fala, doutora, mas eu trabalhei a vida inteira, eu juntei dinheiro e agora que eu ia aproveitar. E eu não vou ter tempo? E os meus planos, o que é que eu vou fazer com eles? Isso é triste. E isso dói. Arrepender daquilo que a gente deixou para trás, daquilo que a gente não fez. Sabe? Essa é a parte difícil do meu dia. E eu falo que o que eu aprendi com isso, eu acho que essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês, é que aproveita agora. Não sejam esse paciente que vai chegar no meu consultório e vai se arrepender. Sabe, levanta de manhã e faz seu dia valer a pena. Porque é simples. A gente não precisa de muita coisa para fazer o nosso dia valer a pena. A gente pode estar sem cabelo, sem mama, a gente pode estar doente, mas tem tanto, né? E a gente não está às vezes. Então por que a gente não está fazendo valer a pena? Acho que a gente tem que aprender. Meu recado maior é esse. A gente tem que se cuidar. Eu li um livro que falava assim que se a gente nascesse com um carro, a gente nascesse e ganhasse um carro, falassem pra gente, você vai ter um carro só, até o final da sua vida. Como é que você ia tratar esse carro? A gente ia cuidar muito, né? Na hora que eu pensei, eu falei, nossa, eu ia ter até medo de tirar da garagem, né? Vai que alguém bate nele, mas enfim. Mas o carro é um veículo, então, na verdade, ele é para te transportar, ele é para te levar para lugares, ele é para, enfim, para te trazer experiências. É um transporte, né? E a gente nasce com um corpo só. E ele vai acompanhar a gente a vida toda. Então, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho mais dele. Mas cuidar com o que realmente importa, né? Então, acho que o meu recado é esse. Esses são os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer agora. Ou depois, se vocês quiserem me mandar mensagem, não tem problema. Eu queria fazer no começo da sua palestra, você falou que aumentou drasticamente o número de pacientes, né? Vem aumentando. O que fez isso? Ah, não. Dá lá. Faz? Eu falo a pergunta. Bom, a pergunta é, o que vem fazendo a incidência do câncer aumentar tanto? Por que a gente tem tido mais e mais casos? Em primeiro lugar, eu acredito que é porque antes era subdiagnosticado. Então, o acesso aos exames eram mais difíceis, né? E às vezes, quantas vezes a gente não ouve alguém falar, morreu não sei do quê. Então, assim, podia ser, né? Pode ter sido. A gente não diagnosticava, tinha dificuldade de acesso aos exames e muitas vezes falecia sem saber o motivo. O segundo, aumentou o número de diagnósticos. Hoje tem muito mais gente fazendo rastreio, a gente consegue detectar mais, mas a gente também tem que lembrar que hoje a gente tem mais fatores de risco, né? Então, e a gente vive muito mais. Até pouco tempo é isso. A expectativa de vida era 50, 60 anos, hoje ela está em 76, 78, existe previsão para 82 e vai aumentando. Outro dia eu vi uma aula sobre envelhecimento que diz que a nossa expectativa de vida tem aumentado 3 meses por ano. Ou seja, se a nossa expectativa hoje é 76, 78, quando a gente chegar no 76, 78, sei lá quanto é que aquilo vai estar, né?
E se é uma doença que vem com envelhecimento, geralmente, a gente vai acabar diagnosticando mais, vai tendo mais casos. Mas as meninas vêm menstruando cada vez mais cedo. Antigamente o pessoal menstruava, quantas vezes a gente não vê nossas avós falando, menstruava com 16, com 17. A taxa de crianças menstruando com 9 anos hoje é altíssima. 9 anos. Aí eles têm teorias, né? Mas a gente não sabe qual que é o real motivo. Exposição precoce, alimentação, enfim, já levantaram várias questões, mas a gente ainda não tem esse motivo tão bem. A menopausa tardia, a gente tem menstruado, né? O nosso ciclo está durando mais. O fato de não termos mais filhos como tínhamos antigamente, amamentamos menos, a mulher saiu, foi trabalhar, adquiriu sua independência, mas é isso. Hoje, quem consegue amamentar 2 anos uma criança? Né? Antes elas iam amamentando até engravidar de novo, né? Então a gente tem esses fatores. Alimentação também. Obesidade, metade da população está acima do peso, né? Então, quantos fatores a gente não vem aí adquirindo, né? Eu acredito que às vezes assim, até a própria tecnologia, né? Hoje é tudo tão fácil, hoje a gente tem tudo aqui, né? Nesse movimento. Antigamente não, então a gente, acho assim, nós tínhamos gerações mais ativas, hoje nós somos mais sedentários. Tudo isso é fator de risco, né? Então, provavelmente é isso. E uma outra pergunta, existe hoje o teste genético, né, mapeamento, cariótipos e tal. Isso ajuda, você acredita que se você tem chance de fazer, dá para você ter uma ideia da sua Sim. predisposição ou não? Né? Ajuda. Mas é pouco acessível. Exatamente, a gente cai na questão do custo. Ainda são exames de custo altíssimo. A maioria não tem acesso. São, não, assim, a gente tem dificuldade até para aquelas pacientes que têm realmente indicação. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho e eu consegui através do plano, né? Porque minha mãe, minha irmã, então o plano liberou, mas eu vejo que é difícil para as pessoas que não têm essa possibilidade, é um exame que é fundamental para você saber se você tem, vai ter a predisposição. Exatamente. Pelo SUS a gente não consegue, para você ter uma ideia. Quantas pessoas nós temos? Convênios, alguns, né? Ou quando você judicializa, enfim, esse tipo de coisa. Mas realmente, mas ajuda, sem dúvida, né? É uma maneira de você selecionar. A medicina deve evoluir para isso, né? Para uma individualização. Né? Qual que é o sentido de você indicar um exame para a população toda, sendo que existem tantas variáveis, né, que influenciam? Mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Espero que a gente chegue em breve, né? Que eu esqueci de fazer a pergunta, é verdade. Se a pessoa tiver silicone, tem algum problema, ou pode ser um risco ou não? Não, o silicone, um dos cuidados que tem que ter é sempre ter um exame antes de colocar o silicone. Né, para não correr o risco de pôr uma prótese numa mama que tem alguma suspeita. Não é Até saiu recentemente um estudo falando que poderia aumentar um pouco o risco de linfoma, é um outro tipo de tumor, tá? Mas, enfim, a gente continua consumindo, né? Continua colocando prótese. E não existe uma recomendação, se você tem silicone, você tem que começar um rastreio antes. Não, né? Vai continuar com uma população toda. Mas é um corpo estranho, gera, né? Pode gerar inflamação, enfim. Esse estudo que fala sobre o aumento do risco de linfoma foi sobre isso. Mas a gente não vai proibir, não tem como lutar contra isso, existe uma indústria, né, forte por trás. Tem que vigiar, né, gente? Tem que cuidar. Depois que é descoberto que a pessoa está com câncer, o fato de cair o cabelo, pode ser que algumas caiam e outras não depois do tratamento, que ela me diz, a minha preocupação era na queda do cabelo. Pode ser que tenha pessoas
diagnóstico do câncer e não cai o cabelo? Tem. E depende do medicamento. Existem medicamentos que causam alopecia e medicamentos que não causam a queda do cabelo. Então depende muito do quimioterápico que vai ser utilizado, porque às vezes tem essa ideia, né, de que tem câncer de mama, vai cair o cabelo. Não. Depende do tratamento que vai ser indicado, porque a queda do cabelo vai ser um efeito colateral do medicamento. Tem medicamento que causa, tem medicamento que não causa. Entendeu? Mais alguma? Não? Então tá jóia, gente. Eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a todos vocês pela presença, pela atenção, pelas perguntas. Eu adoro perguntas. E quem sabe até uma próxima. Obrigada.